Queridos irmãos e irmãs, vamos celebrar hoje a liturgia da quinta-feira da liturgia diária da segunda semana do tempo comum, ano litúrgico C. E a liturgia nos apresenta Jesus como o sacerdote que pode nos libertar de tudo aquilo que é opressão para nossas vidas. E vai dizer que pode nos libertar para sempre. E por que Jesus pode nos libertar? Porque ele é o sacerdote que oferece sacrifício puro, o sacrifício inocente. E somente ele, como um sacerdote, pode oferecer esse sacrifício puro e inocente. Porque todos os outros sacerdotes que vivem o seu sacerdócio em Cristo têm que oferecer sacrifício pelos seus próprios pecados para depois oferecer também o sacrifício pelo pecado do povo. Agora Jesus não. O sacrifício de Jesus, da sua própria vida, é o sacrifício mais puro, mais inocente que nós podemos imaginar. E no momento que procuramos entender isso, precisamos refletir naquilo que o Evangelho nos apresenta hoje. Primeiro, Jesus como sacerdote, ele forma outros para que também aprendam dele a oferecer sacrifícios puros, para que possam também oferecer-se a favor do povo. Então ele chama os seus discípulos e consegue, num lugar retirado, ensiná-los como eles deveriam viver depois o seu ministério. Porque, na verdade, Jesus sabia muito bem que ele iria partir deste mundo entregue pelos próprios homens à morte. Aí é interessante que quando Jesus está ensinando os seus discípulos, está em formação com os seus discípulos, o Evangelho diz que uma multidão de pessoas vai ao seu encontro. Era tanta gente que Jesus precisou entrar num barco para dali ouvir o povo, libertar o povo e curar o povo das suas opressões, das suas doenças, dos seus sofrimentos. E quando a liturgia fala que Jesus entrou no barco, esse barco é a igreja. Porque Jesus sabia muito bem que quando ele partisse, ele precisaria de uma realidade que desse suporte, que desse condições para que seus discípulos continuassem a sua missão de ajuda ao povo. Esse suporte, essa segurança para nós hoje, esse barco que Jesus entra é a sua igreja, que nasce na cruz. Quando Jesus é imolado na cruz, quando o seu peito é transpassado com a lança, jorra sangue e água, os grandes sacramentos da igreja, batismo e a Eucaristia. Então, vai dizer o Evangelho que muitos eram curados por Jesus depois que ele entrou no barco, dando continuidade assim à sua missão de libertação do povo naquele momento exato que o Evangelho expressa aquela realidade, e depois na continuidade da igreja, que até hoje é um barco que navega, é claro, muitas vezes em águas tempestuosas, mas ele enviou o Espírito Santo para que nos desse
condições de continuarmos sabendo que não é nós que remamos sozinhos. Não é o Papa, não são os bispos, não são os padres, não são os leigos que remam sozinhos, mas o Espírito Santo está no comando, nos dando a direção que devemos remar, mesmo nas dificuldades. E por isso vai dizer o Evangelho de hoje que muitos espíritos maus eram tirados do povo e o povo assim saíam libertados. Irmãos e irmãs, somos chamados hoje a entrarmos no barco de Jesus e deixar que sejamos conduzidos por Ele e não nos desesperarmos, mesmo quando temos a impressão que o barco vai virar. Porque Jesus, Ele sabe muito bem o que está fazendo e em que direção Ele quer nos conduzir, para que possamos assim um dia chegarmos no porto seguro que é o céu. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.